Então, como sempre, estou assumindo que vocês estão de acordo com serem gravados, tá? Então, vamos começar a nossa última aula, falar sobre leilões. Eu vou compartilhar aqui, vou fazer a apresentação dessa tela. Muito bem, pessoal. Então, vocês devem estar. Vocês estão vendo a minha tela, né? O meu slide que agora está. Que eu descobri a tecnologia para fazer o slide espichar até as pontas. Então, vamos falar um pouco sobre a parte empírica de leilões, e hoje a gente vai falar essencialmente nesse curso de um paper que é meio que seminal nessa parte de análise estrutural de leilões, que é esse paper do Guerre, Perrigno e Vuong, também conhecido como GPV. Tem o BNP e o GPV. Bom, basicamente o que a gente vai falar, então, bem ou mal, a gente... quando você vê papers de análise estrutural de leilões, às vezes o autor ele gasta um tempo não trivial discutindo identificação de um ponto de vista teórico. Eu sou um cara aplicado, então eu tenho um certo receio, ou não digo receio, acho que mais uma paciência não muito grande para demonstrações teóricas de identificação, mas é uma coisa que você precisa ter quando você está falando desses modelos mais estruturais de leilões, exatamente o que o cara está querendo identificar. Então, basicamente, o que você vai ter? E esse primeiro slide, ele faz uma conexão boa com o que a gente viu na aula de quarta-feira, que era o seguinte, olha, como é que a gente leva essa teoria para os dados? Então, basicamente, o que vai acontecer? Você tem dois objetos. Então, um F preto e o F negrito, que é um espaço de distribuições sobre as coisas que não são observadas e queremos estimar. Então, distribuições possíveis, tá? E coisas que não são observadas. Essencialmente, essas coisas que não são observadas, a gente... coisas, por exemplo, que a gente vai querer e a gente vai falar na aula de hoje, são os sinais ou os valuations dos compradores em uma série de leilões. E o gama, que é um espaço de mapeamentos, ou seja, que seria não vou dizer uma função, porque é uma coisa conceitualmente bem mais ampla, mas um espaço de possíveis mecanismos que geram um caminho que, de um lado, entra o não observado e o observado. No contexto da abordagem empírica de leilões, na abordagem estrutural de leilões, esse gama está muito relacionado com a ideia que a gente falou na aula passada da Equilibrium Bid Function. Então, esse Equilibrium Bid Function é um mecanismo pelo qual um sujeito que tem um valuation V vai bidar B. Então, ele é uma função, esse mecanismo ele é uma função de como é que é a natureza dessa informação incompleta e uma função de como é que é o mecanismo de leilão. Então, são essas duas coisas aí. Um modelo, no sentido conceitual, é o par das duas coisas, ou seja, uma composição de um elemento e um mapeamento. Então, basicamente, o que vai acontecer? A identificação que a gente quer
a estratégia de estimação leva à identificação se, com os dados que a gente tem, a gente consegue identificar apenas uma regra, uma distribuição e um mapeamento que leva dos dados dos não observáveis para os dados. Porque se esse modelo é identificado e você só tem um mecanismo F e gama consistente com isso, o que você pode fazer? Você pode inverter esse mecanismo e a partir dos lances, que são os observados, você consegue recuperar os não observados. Essencialmente, nesses papers econométricos, essa parte mais técnica, que vai ser a seção 2 ou 3, ela vai estar muito preocupada em mostrar que isso aí ocorre para o estimador ou para a estratégia de estimação que eles estão falando. É isso. Ou seja, as piruetas que o autor vai dar garantem que você pode pegar o observado aqui, e como você identificou o mecanismo pelo qual você chegou no observado, você consegue desvirar esse mecanismo e chegar no não observado. Tá? E, obviamente, essa identificação ela é muito mais complicada e ela precisa de muitas estruturas, muitas voltas. Essas estruturas e voltas, às vezes, elas vêm da própria regra do leilão. Então, por exemplo, num leilão de primeiro preço, onde você tem todos os lances, se você tem um contexto de valores comuns, então, e valores comuns mais extremo que a gente falou na aula passada, cada concorrente vai receber um sinal que é um valor fixo, que é o zero aqui, mais um draw e epsilon n. Então, essencialmente, o que você vai ter que identificar? Você vai ter que identificar a distribuição dos épsilons e o zero. Então, essencialmente, quantas variáveis aleatórias você vai identificar? Você vai identificar n mais uma variáveis aleatórias com n lances. Ou você consegue mais dados, ou você vai precisar de mais estrutura. Então, a estrutura mais óbvia seria de valores privados independentes, o que reduz um pouco essa distribuição, o espaço dessa distribuição conjunta, você não tem tantas covariâncias para identificar, e isso facilita bastante. Mas, esse é um aspecto importante que vai estar por trás de todas as estratégias nessa ideia. E aí, voltando a um ponto que o Rafael Pereira falou, nesta área específica de leilões tem um livro que é bom. Deixa eu até colocar a referência aqui, que é esse aqui. Este aqui. An introduction to... Deixa eu colocar a capa maior aqui. Será que isso... Bom, é o fotinho. Aqui, ó. An introduction to the structural econometrics of auction data. Esse livro é bom. Esse livro é na profundidade que eu acho, mas óbvio, ele é só para leilão. O que ele tem de legal também? Ele tem de legal também que ele vem com um CD, e esse CD tem os códigos para a estimação das coisas. São códigos que são no MATLAB,
mas ajuda bastante a esse tipo de coisa. Tá? Então, aí fica a dica para vocês trabalharem aí, para quem estiver interessado em dar uma aprofundada nisso, porque ele, de fato, vai mapear as principais estratégias pelas quais, dependendo da estrutura do jogo, como é que você consegue identificar os não observáveis do jogo. Essencialmente, os não observáveis são os sinais dos líderes. Muito bem, voltando aqui. Muito bem, então, hoje em dia, a abordagem padronizada não diria padronizada, mas acho que a abordagem dominante para os principais papers na área de leilões envolvem a utilização de métodos não paramétricos. Então, basicamente, o econometrista ele não vai assumir uma forma funcional para a distribuição dos bens. Então, basicamente, o que acontece? Você tem os lances, você quer os bids. Então, você, bem ou mal, uma combinação da estrutura do leilão com hipóteses sobre a incompletude de informação dos bidders, vai levar a um mapeamento sobre essa distribuição dos bens. Hoje em dia, você não usa uma hipótese de assumir uma distribuição, uma forma funcional para essa distribuição dos bens. Antigamente, nos anos 80, 90, era muito comum você usar essas premissas, ou seja, você assumir que a distribuição dos bens era normal, ou normal, o que quer que seja. E aí você usava os dados dos bids para essencialmente estimar os parâmetros da distribuição. Era mais fácil. Tem uma vantagem de fazer forma funcional paramétrica que você precisa de menos dados. Então, quando você vai falar de, por exemplo, um caso onde você precisaria falar de formas funcionais, casos onde os leilões são pouco frequentes. Então, leilões são pouco frequentes, você nunca vai ter tantas observações nos bids, então você acaba precisando fazer uma hipótese sobre a distribuição, a forma da distribuição para conseguir estimar os parâmetros que guiam a distribuição específica. Hoje em dia, como você tem muitos mercados onde leilões acontecem numa base contínua, você não precisa fazer isso. Você usa métodos não paramétricos, e aí tem esse teorema de Glivenko-Cantelli aí que garante que se você tiver um montãozão de dados, essa distribuição dos Vs estimadas não parametricamente, ela converge para a distribuição verdadeira. Então, essencialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer muito kernel smoothing aqui. Óbvio, para esses kernel smoothing funcionarem, você precisa de muita informação e você vai ter algumas regiões dessa distribuição que a estimativa ela fica muito ruidosa. Tá? Mas são trade-offs da vida. Tá? Então, eu vou falar do caso mais simples e depois eu vou falar do GPV. Obviamente, o caso mais simples, ele se aplica só para uma situação. O caso mais simples é o leilão segundo preço. Então, leilão, qual é a ideia? Então, voltando àquela ideia de
que a gente está querendo identificar? A gente tem os bids, então a gente tem os mecanismos pelos quais o valuation transforma-se no bid. No leilão de segundo preço, esse mecanismo, ele é guiado pela Equilibrium Bid Function, e a Equilibrium Bid Function é igual à identidade. Então, a gente tem que, no leilão de segundo preço, o incentivo é para você bidar o seu próprio valuation. Com a Equilibrium Bid Function sendo a identidade, a identificação fica bem mais simples. Obviamente, você precisa de uma amostra com um montãozão de lances, como diz o termo técnico no slide, ele montãozão, quer dizer, um montão grandão de dados. Isso significa o quê? Significa que você teria que ter vários leilões indexados por T, e dentro desses leilões você teria que ter vários bidders, e você teria essa estimativa que é a CDF e a PDF, tá? Vocês já tiveram em algum curso de econometria a parte de métodos não paramétricos, semiparamétricos? O professor citou isso em uma lista de exercícios em econometria 1, mas esse capital humano aí já depreciou para mim. Tá. Então, assim, vamos chamar a luzinha aqui pra gente. Lá, Jamboard. Vamos lá. Então, pensa o seguinte, a gente põe aqui. A forma mais simples de entender esses negócios aqui é pensar num histograma. Então, você tem um banco, você tem X, tá? E aí você tem as observações desse X aqui. E aí, basicamente, o que você faz no histograma? Você divide o domínio desse X em um número específico de bins, que são intervalos, e você conta. Essencialmente, contar quer dizer o quê? Quer dizer que você tem uma função que xi está no bin K. Certo? Então, você conta aqui, você vai contar aqui, são as observações do X que estão neste bin 1. Aí aqui vai ser um outro número de observações, já zoei o negócio todo, mas vamos lá. Número de observações aqui. Este bin, ele é definido como um intervalo. Então, por exemplo, o bin 1, ele é um range, que provavelmente é o x-min, até um x1 aqui, tá? Então, essas coisas vão determinar o tamanho desta barrinha, tá? Todo mundo está me acompanhando? Sim. Então, essencialmente, o que vai acontecer?
A gente quer saber uma estimativa da densidade de observações nesse intervalo. A estimativa de densidade das observações nesse intervalo, basicamente, é a soma do I igual a 1 até I, xi e bin 1, dividido por nx, pelo tamanho da amostra, certo? Isso aqui é a estimativa desta área aqui. Tá? Muito bem, então o que você pode fazer? Você pode fazer duas coisas. Uma é, você pode apertar esse bin, ou seja, você aumentar o número de bins até um número infinito. Isso significa que essas coisas vão ficar cada vez menores, e na ideia, quando você vai fazer isso ficar cada vez menor, essencialmente o que você vai ter? Você vai ter que essa densidade, ela vai ser a estimativa da densidade num ponto específico, como, por exemplo, este aqui. Certo? Então, uma coisa é você apertar o bin, a segunda coisa é você fazer, ao invés do 1, você trocar este 1 por uma função qualquer, f. Então, basicamente, o que está acontecendo? Vou pôr a segundo slide aqui. Então, você tem aqui, este aqui é o bin 1, tá? Vamos supor que isso aqui, domínio do bin 1. Então, basicamente, você vai ter pontos que vão estar espalhados neste pedaço. Pontos aqui. Então, à medida que você for querendo, apertando o bin, você vai jogando esses caras para fora, certo? Você vai vindo para cá, esse negócio vai ficando para fora. Agora, o outro ponto é o seguinte: será que este cara que está aqui na borda, vamos supor que o tamanho do bin esteja fixo, será que o cara que está aqui na borda, esses pontinhos aqui na borda, devem ter o mesmo peso no cálculo que os caras aqui no meio? Quando a gente faz uma função como esta aqui, que acende e dá um peso de 100%, você está dando peso igual. Então, pode ser que seja interessante você construir uma função que dá um peso para esses caras que estão mais para a borda do bin, um peso menor. Tá? Então, aí você teria uma ideia seguinte. Você tem este intervalo. No que eu estava falando, então vou colocar aqui, weight. Aqui é 1. Então, naquele slide anterior, essencialmente o peso é 1 para todo mundo. Você pode ter um outro caso, que é no meio aqui, você tem um peso máximo e esse negócio serve para ser uma reta, tá? Vocês estão vendo que está absolutamente reto, né? Esse é um peso, que seria o... Vou até pôr entre aspas, porque até eu estou com vergonha disso aqui, dizer que isso aqui é triangular. Mas é triangular. Pode ser esse? Pode ser esse. Pode ser alguma coisa como uma distribuição normal. Tá?
Todas essas funções, então, se você tivesse o kernel triangular, vou marcar ele como um KT, você pode ter o kernel normal padronizado e assim por diante. E, essencialmente, este peso é uma função do miolo da distância entre o ponto e o miolo do kernel, ponderada por uma dessas coisas aqui. Desculpa, é uma função da distância. Não é kernel. O kernel é a função. Aqui, esta largura aqui, ela é chamada bandwidth. Largura de banda. Então, o peso da observação nesta conta vai ser uma função de quão longe você está no miolo do bandwidth, ponderada por um peso que é dado pela forma do kernel. Mas, essencialmente, o que você vai fazendo? Quando você vai apertando esses bins e você vai pondo uma função um pouco diferente, esse negócio ele vai acabar ficando alguma coisa. Tá? Essa ideia aqui também é conhecida em alguns lugares como histograma suavizado. Tá? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não. Muito bem, então, voltando aqui. Então, essa de baixo aqui é essencialmente esse negócio. Aqui, essa função φ é o kernel, então é uma distribuição PDF normal. Então, o V, para qualquer V, então o que vai acontecer? Para qualquer V onde essa função é definida, a estimativa da densidade neste ponto V é uma função. Você pega a quantidade dos pontos que está em torno de um bandwidth dado por H. Você vai pegar, nesses pontos que estão dados dentro do bandwidth H, você vai calcular as distâncias de cada um desses pontos, vai fazer ele proporcional ao tamanho do bandwidth, e vai ponderar essas distâncias pela PDF normal. E aí você faz a soma que nem a gente estava falando. Então, essa aqui é a densidade e essa aqui é a acumulativa. Tudo bem? Mas a gente não tem o V, tem? A gente não tem o V, mas a gente não precisa do V para um valor específico. Dado que a Equilibrium Bid Function é igual à identidade, a gente vai fazer o seguinte, e a gente vai ver uma situação parecida com essa na hora que a gente estiver no GPV. A gente vai usar os bits, e com os bits a gente vai definir essa função em termos do domínio dos bits. Qualquer V no domínio dos bits vai ser calculado pelo V. Então, assim, voltando aqui no... Basicamente, o que a gente vai fazer? Essencialmente, a gente não tem os bits, mas a gente quer uma estimativa da frequência dos valuations neste intervalo. Então, a gente pega os bits e divide em diferentes bins aqui. Ainda fazendo pelo histograma. Divide em diferentes bins. Então, a gente tem X% dos lances são nessa faixa. Se a gente tem X% dos lances são nessa faixa, X% das valuations são nessa faixa. Por quê? Porque estes dados vieram de um leilão de segundo preço, e no leilão de segundo preço o cara conta a verdade sobre as valuations.
Entendeu? Tá. Então, eu faço esse histograma, aqui com os bids, e a partir desse histograma dos bids, pelo fato que é um leilão de segundo preço, ele automaticamente é o histograma das valuations. Tá? Então, aí você estimativa quantos por cento dos lances das valuations são aqui nesse vão. É a frequência relativa dos lances nesse intervalo. Quantos por cento das valuations são aqui? É a frequência relativa dos lances nesse intervalo. E assim por diante. Tá? Então, é simples e já a gente vê como a gente implementa isso computacionalmente. No passo seguinte, e o paper, que eu acho que é um dos mais... um dos papers que é o mais interessante aí, é o Gary Perrigny-Wong, que ele vai fazer esse processo pelo qual você sai dos bids para os valuations num contexto de leilão de envelope fechado de primeiro preço. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? O caminho mental que ele vai fazer é parecido no sentido que você vai precisar achar a equilibrium bid function, que é o caminho pelo qual as valuations se transformam em bids, que são os que a gente de fato observa. E aí você vai fazer uma mágica para inverter essa bid function, e aí você consegue chegar nos valuations. Basicamente, para lembrar, para ajudar aqui um pouco na intuição do negócio, no leilão de envelope fechado de primeiro preço, você sabe que as pessoas não vão bidar as valuations delas. Estou falando, desculpa, leilão de primeiro preço com a estrutura de informação de IPV, Independent Private Value. Então, nesse caso, as pessoas não vão bidar o valor delas. Por quê? Porque elas têm aquela coisa. Se elas têm um trade-off, se elas bidarem muito perto do valor delas, elas aumentam a chance de ganhar, mas elas reduzem o payoff caso elas ganhem. Tá? E esse trade-off, ele está sumarizado nessa função aqui, que está na apresentação de quarta-feira também. Então, aqui é a bid function, ou seja, o quanto, dado o valuation, qual vai ser o bid. E a ideia é esta aqui. Então, aqui é o V menos o bid, N menos 1. Aqui é a densidade das valuations, aquilo que a gente não sabe. E aqui é a acumulativa dos valuations. Tá? Aí o primeiro passo do GPV é você redefine essa função, então você constrói essa G de sinais como F de Vn, a densidade dela é essencialmente isto aqui. Reorganizando essa equação, então, essa equação aqui a gente pode reorganizar, ela vai ficar desse jeito. E reorganizando essa equação aqui, supondo que a gente tem aqui um igual a 0, aí essa conta vai organizar, funcionar bonitinho. Você vai ter isso aqui, e aqui você faz uma passagem, e essencialmente a conta fica, o valuation é igual ao bid mais um termo aqui. Essencialmente, esse termo é a redução ótima que você faz
para equilibrar a margem, o benefício por aumentar a probabilidade de ganhar, com o custo de você ter menos payoff caso você ganhe. Tá? Essa é a conta aqui. Então, o valuation é o bid mais um termo, e a razão de ser deste termo é que a gente tem um trade-off aí entre bidar mais alto e aumentar a chance de ganhar, e ao mesmo tempo, se você bidar mais alto, o seu ganho, caso você ganhe o leilão, é menor. Mas o charmoso, e esse aqui é o ponto, o charmoso e o truque do GPV foi que o que está deste lado da igualdade só depende dos bids. Então, isso aqui é a acumulativa dos bids, isso aqui é a densidade dos bids, isso aqui é um número de players dentro de cada leilão. Ora, se tudo isso aqui depende só dos lances, que é presumivelmente o que você tem, se você tiver estimativas consistentes nesse negócio, você consegue obter as valuations. E é o que ele vai fazer. Essencialmente, o que você tem aqui? Você tem um conjunto de dados de T leilões com N jogadores. A função é a mesma coisa, ou seja, o kernel, e aqui o kernel pode ser qualquer um, eles não têm uma forma específica, pode ser o quadrado, pode ser o triângulo, pode ser a densidade normal. Aqui é a largura de banda. E você simplesmente calcula a frequência relativa suavizada com um kernel específico, e a cumulativa é a frequência de bits abaixo desse lance. É isso que eles vão fazer. Tá? Aqui é o kernel quadrático, aqui um outro exemplo, a gente já falou, basicamente eu falei disso na dúvida que vocês tinham anteriormente. E aí a distribuição das valuations é esse ponto aqui. Vamos lá, vamos brincar no R e no Stata. Tá? Muito bem, se vocês forem lá no diretório de auctions, tem um diretório chamado data. Dentro do data tem deixa eu mostrar aqui para vocês o que deve ter. Então, dentro do data deve ter esses dois aqui, o GPV 2000 e o problem set data, problem set 3 data.csv. Tá? Muito bem, então, vou dar uma de Faustão, quem sabe faz ao vivo. Muito bem, vou pegar aqui o RStudio. O RStudio está abrindo. Enquanto o meu RStudio abre, se vocês puderem abrindo também esse GPV 2000,
Deixa eu derrubar aqui. RStudio, abrir de novo. Enquanto o RStudio. Então é o seguinte, enquanto o RStudio vai abrindo aqui, como o código é pequeno, eu vou rodar passo a passo ele no Stata para vocês verem o que tem que acontecer em cada um dos pedaços, para depois a gente passar dentro do R, tá? Muito bem, só peço que vocês substituam a linha 10 para o diretório onde as coisas estão salvas no computador de vocês. Então, a gente vem aqui, vou rodar até a linha 13, a linha 12, para a gente ver o que vai acontecer. Tá. Vocês estão por aí, pessoal? Não travou minha tela, não? Sim, estamos. Muito bem, eu vou abrir aqui para... Oi? Eu estou. Tá. Estamos aqui. Então, a gente tem aqui os dados. Então, basicamente, aqui são dois bidders para um monte de leilões. Esses dados, eles não são realísticos, assim, mas eles mostram bem, eles servem bem para ilustrar a técnica. Tudo bem? Então, os dados estão aqui. Basicamente, o que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou remontar esse banco de dados para deixar... Ele está, assim, a terminologia do Stata é muito boa. Ele está no formato largo. O que eu quero dizer? Você tem para cada leilão, você tem os dados de cada um dos bidders organizados em colunas. O que eu vou querer eles organizados em linhas. Então, eles vão estar na forma comprida. Então, basicamente, você vai transformar estas 3 colunas numa coluna só. Então, vai ter uma coluna auction, vai ter uma coluna bidder e vai ter uma coluna lance. E aí, aqui, bidder vai ter o número 1, correspondente a esse 7.30. Na linha número 2, vai ter o 5.35. Tá? Então, basicamente, eu vou transformar isso da forma larga para a forma comprida. Basicamente, esse comando reshape, aqui. Então, esse comando reshape, ele vai dar a variável que é auction, ela existe, e ela vai criar uma variável bidcode que vai pegar essas variáveis que começam com bidder e vai colocar na variável bidcode o número. Então, para esse 7.3, na bidcode vai estar 1, nesse 5.35, o bidcode vai estar 2. Está rodando aqui. Reshape long. Ok, vocês viram que o banco de dados mudou a cara aqui. Você tem auction, bidcode e bidder. Na verdade, então, auction, bidcode 1, bidcode 2. Quando tem o bidder aqui, não é que é bidder mais, é que é simplesmente o lance. Certo? Muito bem. Aqui eu vou organizar bidder. Eu vou dar um sort aqui, então, do lance menor até o lance maior. Basicamente, isso é legal. O que vai acontecer com
Com esses dados, eu já consigo estimar a densidade cumulativa. Basicamente, é a frequência relativa que, assim, acumulada até um determinado nível B é a proporção de observações que se encontram abaixo do nível B. Então, é exatamente isso aqui que está em palavras. Tudo bem? Isso aqui está dizendo, acumulada até o ponto B é a proporção de observações para baixo deste ponto B. Então, eu vou fazer isso de uma forma bem esperta. No Stata, isto aqui é o número cumulativo, é um indicador que vai somando 1 a 1. Isso aqui é um número total de observações. Então, eu vou gerar essa CDF aqui. Ok, se vocês notarem, a CDF é isso aqui, ou seja, você tem 1000 pontos, então este primeiro ponto é 1 milésimo, 2 milésimos, porque tem 2 observações iguais ou para baixo, isso aqui. E assim por diante. Tá? Isso aqui. E assim vai até o ponto que a gente queria. Aí aqui eu tenho aí eu preciso estimar a densidade pelo kernel, é fazer este negócio aqui. E a forma mais simples de fazer isso no Stata é esse comando cadensity. Então, basicamente, você vai ter esse cadensity para uma variável, ele vai gerar os pontos os pontos centrais de cada uma das larguras de banda e a densidade em cada um desses pontos do centro da banda. O número 1000. Então, vamos olhar aqui. Vou rodar o kernel. E qual que é o padrão dessa função kernel? Essa é boa pergunta, nem eu lembro. Vamos olhar enquanto ele está fazendo. Eu acho que é o triangular, mas deixa eu perguntar para o help do Stata. Do kernel é o... Deixa eu tirar aqui. O kernel é esse Epanishnikov. Deixa eu mostrar para vocês qual é o kernel do iPhone. Chama a dona Guga, aqui, dona Gúgula, para nos responder como é que é a forma do kernel Epanishnikov. Então, aqui estão todos os kernels, a maior parte dos kernels. Então, o Epanishnikov é esse azulzítio aqui, ó. Então, a bolinha, o mais ovalado aqui deles. Ou, pronto, esse aqui. Tá? E aí tem a função que obviamente a função não é tão bonitinha quanto o gráfico, mas é o que está. Aqui a função 3/4 de U 1 menos U ao quadrado, 1 menos U ao quadrado, dá isso aí. Muito bem. Então, vamos ver se o Stata calculou o nosso kernel.
Então, aqui dá a densidade de probabilidade em cada ponto. Só para vocês olharem, a densidade dos beads, ela é dada por isso aqui. Na outra tela, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Então, essa aqui é a densidade dos lances. Tá? Então, tem uma cor curva entre 6, outra cor curva entre 7,5, uma cor curvinha entre 9 e uns trocadinhos. Muito bem, então eu tenho esses dois caras aqui. Aí, aqui eu tenho que fazer, eu tenho o bid, que é aquele bidder, eu tenho isto aqui e tenho isto aqui, n menos 1 é 1. Então, basicamente, o valuation é o bidder mais a CDF vezes a PDF. Eu tenho aqui, valuation está desse lado. Então, se vocês olharem, esse cara aqui que bidou 5,76, a avaliação dele é 6,55, que é aquela lógica. Ele não vai, para ele, o negócio vale 6,55, mas você não vai bidar 6,55, porque se você bidar, ainda que você ganhe, você não ganhou nada depois de ganhar. Você ficou empatado. Tá? E assim por diante. Você está vendo que os valores são sempre maiores aqui. Tá? Quanto maior o bid, maior a diferença. Vou fazer um scatter destes negócios, bids versus valuation, vocês vão ver aqui. Vai sair aqui. Opa, acho que eu fiz errado. Vocês veem que ele vai vindo aí só para os caras no final, os caras com a maior valuation, que a diferença fica maior. E eu vou fazer densidade da valuation comparando as duas coisas aqui. Aqui a densidade da valuation é muito mais puxada para cá do que essa aqui. Muito bem, então eu tenho o valuation aqui, agora eu vou fazer um exercício antes de passar para o R. Eu vou abrir a aula, a coisa da aula passada, e vou ver se dá para calcular o preço de reserva ótimo. Então, o preço de reserva ótimo. Aqui. O preço de reserva ótimo tem que ser tal que a valuation é igual a isso aqui. Vou gerar. Check. Calculando o optimal reserve price. Gain check é igual valuation menos 1 menos CDF dividido por dividends. Tá? Beleza, então aqui a gente vai ter o check. Deixa eu checar se eu fiz certo.
Aqui, ó. Você vê que esse valor vai ficando negativo. Vai ter uma hora que o valuation vai ser correspondente a um check de 0. Eu já passei de novo. O valor deve ser na faixa alguma coisa entre 6,271 e 6,2708. Então, com esse número aí, a gente conseguiria desenhar um leilão ótimo. Esse leilão ótimo poderia ser qualquer coisa que garanta que o bidder com maior valuation ganhe, e o preço de reserva é alguma coisa entre 6,271 e 6,278. Certo? Isso seria o leilão ótimo, na prática. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não. Não? Tá bom, então agora vamos ver se eu consigo replicar tudo isso ao vivo com vocês. Muito bem, então vamos lá. Código R-Script. Ok, então, de novo, aí tem um pouco de... Isso aqui vai um pouco de jeito de Cláudio Lucinda de escrever códigos. Eu sempre gosto de colocar no começo do código uma descrição do que o código vai fazer. Pelo menos para organizar as minhas ideias. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever código para implementar GPV 2000 e faz Cláudio R. Lucinda. Hoje é dia 26/6/2020, Universidade de São Paulo. Fecha. Aí o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar as libraries que eu vou precisar. Eu acho que eu vou precisar do Tidyverse. Talvez eu precise do ggplot. O que eu gosto de fazer? Coisas bestas. Eu gosto de fazer isso aqui. Isso aqui limpa o environment. Ok. Muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer é data create. Uma coisa que eu vou fazer antes. Set working directory. Estão as coisas aqui. Só um segundo que ele está aqui. Propriedades. Ok. Propriedades, set working directory. Aqui eu tenho que trocar, porque as barras aqui são diferentes. Eu posso trocar a direção da barra, colocar 2 barras, que dá na mesma. Ok. Aí eu venho aqui, data, red, CSV, como é que é o nome do bicho? S3 data CSV. S3 data
PSD. Está tudo certo. Ok, 500 observações, a gente tem aqui via data. Tá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é justamente a mesma coisa que eu fiz lá atrás no Stata, que era transformar da forma larga para a forma comprida. Tá? A forma de fazer isso que eu vejo dentro do Tidyverse é um negócio que é chamado Meltcast, que é alguma coisa que eu preciso lembrar como faz. Lá vamos nós aqui. Primeira coisa, assim, uma das coisas obviamente mais úteis para a vida de vocês como programadores é saber operar o Stack Overflow devidamente. Então, vamos procurar o Stack Overflow, na verdade, procurar Dona Guga. Dona Guga nos diga Meltcast. O Zé jogou aí, professor. No chat. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Você quis usar esse pivot longer? Eu não conhecia. Eu fazia ele pelo Meltcast. Mas o que quer que funcione, tá bom, porque não é essencial para o negócio. Inclusive, é bom aprender, porque eu não conhecia essa, parece ser mais amigável do que a outra. Ok. Perfeito. Se vocês olharem, está tudo aqui. O que eu tenho que fazer agora? Agora, eu tenho que fazer o ordenamento, passar um sort nesse bicho aqui e fazer um sort pelo bidder. Quem que me diz como é que faz isso, jovens? Já vou escrevendo aqui, mas eu quero que vocês me sugiram. Data. O arrange. O arrange, muito bem. O arrange, inclusive, é arrange. Como é que é o nome? Como é que ficou o nome do bicho? Bidder. Se olhar, isso deve estar começando no 5.00, exatamente igual no outro caso. Certo? Então, estamos equivalente na linha 22, estamos exatamente equivalente na linha 16. Agora, eu preciso criar a CDF. Então, eu venho aqui. Olha, assim, para quem é fera dos Paranauês do Tidyverse, você conseguiria empilhar o que eu faço na linha 18, com o que eu faço na linha 21, com o que eu vou fazer nisso, só numa sequência de pipes. Aqui não, eu vou fazer separado para fazer passo a passo, até para replicar o que a gente está fazendo no Stata. Aqui a gente vai usar a nossa querida mutate. Data. Mutate. CDF. Vamos ver se eu acerto isso aqui. Qual é? N dividido por 1000.
Por que é o 1000? Porque tem 1000 observações. Vamos ver se está certo. Você vai ter que fazer uma volta no... Ah, não, errei. Errei. Como é que eu faço running counts, então, pessoal? Professor, Eu preciso de uma sequência. Na verdade, aqui eu não precisaria, eu precisaria de uma sequência. Mais fácil. Não tem a função count, professor, no Tidyverse? Mas eu preciso. Count? Deixa eu ver. Vamos ver o que acontece. Count, não. Deixa eu ver aqui. Running count. Set. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Tá? Se vocês olharem, a gente está exatamente igual. Lá no começo, 5.005, está aqui no 5.005 também. Ok? Ok, agora eu preciso dessa kernel density deste bichinho aqui. E eu vou precisar da densidade avaliada nos pontos específicos. Vocês querem procurar? Eu vou procurar aqui também. Tá. Eu acho que é esta aqui. Então, vamos lá. Density. E aqui a density é do bidder. E aqui a gente vai por o quê? A gente vai por... vai ficar o bandwidth, vai ficar isso, adjust vai ficar isso. A única coisa que eu vou colocar aqui é o kernel, que vai ser o Epanechnikov. Vai ficar igual aqui. Epanechnikov, que mais eu tenho por aqui? Deixa eu checar um negócio aqui.
Vamos ver se eu acertei aqui, porque às vezes eles podem me avaliar. O meu medo aqui é eles avaliarem essa densidade em um conjunto de pontos diferentes aqui. Data, lista de 7. São 517 pontos. Não. Vamos aqui. Aqui. Mas eu preciso achar um kernel. Não. Vamos olhar o que o Wiccan nos diz aqui sobre. Theoretical, kernel density. Set kernel density for any point in R. Tá. Entendi.
ver se eu entendi certinho. X, X, Y, count, data, Ok, então agora eu tenho a PDF aqui. Data, PDF igual ST. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Sete, oito, tá. Me avalia aqui. Ok, vamos ver se dá certo. A densidade vai ficar um pouco diferente. A densidade vai ficar um pouquinho diferente, mas a conta é mais ou menos essa aqui. Valuation. Data. Valuation. Igual a bidder. Data. Vou fazer pelo Tidyverse. Data. Data. Mutate. Valuation. Igual bidder. Mais CDF sobre PDF. Aí a gente tem isso, depois eu já vou criar a outra lá que eu preciso. Ok. Por em outra linha aqui. Mutate. Check. Evaluation. Menos CDF. Menos CDF. Dividido por PDF. Fecha. A valuation tá
aqui, aí eu checo aqui, vai dar um valor negativo, vai ter um lugar que vai zerar. Aqui ele zera um pouco mais cedo, alguma coisa entre 5,75. Por que isso? Porque eu acho que eu fiz aqui, eu fiz certo, e lá no Stata eu fiz errado. Já já vou explicar por quê. Eu acho que aqui eu fiz mais certo do que eu... Acho que eu fiz mais certo aqui do que no kernel density do Stata. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No Stata tem um erro no código. Acho que aqui. Bidder. Acho que vai dar certo. Droga. Deixa eu ver a densidade aqui. 0,0942, deve dar a mesma coisa. Vai dar 0,094. Tá, é isso aí. Tá certo. Ó, o Stata tem um errinho, deixa eu até acertar isso aqui. Tá tudo certinho. Sim, tá mais jeitoso. Vai zerar com 5,70, mais ou menos. 5,75 é o preço de reserva ótimo, que é onde está zerando aqui. 5,75 aqui. Agora está certo. Tinha um erro nesse código do Stata, porque eu tinha que avaliar as densidades exatamente nos pontos dos bits, e nesse aqui eu estava avaliando assim 1000 pontos genéricos dentro da distribuição. Como não eram exatamente os mesmos pontos, dava uma diferença. Então, os gráficos. Então, deixa eu salvar isso aqui no Save As. Deixa eu salvar isso aqui no diretório. GPV 2000.r. Vou subir esse código. E aí tá certinho. Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo me acompanhou? No código eu não entendi aquela parte do aprox, na linha 28 ali. O que vai acontecer? O código da linha 27, ele estima a densidade. Só que ele estima a densidade em 1000 pontos específicos. O problema é que ele pega esses 1000 pontos, ele pega o domínio da variável bidder e divide em 1000 intervalos. E esses 1000 intervalos não são necessariamente os pontos que você tem no banco de dados aqui na variável bidder. Tá? Ele pega, o que ele vai pegar nessa density? Ele pega o range da variável, valor mínimo, valor máximo, divide em 1000 pedaços e avalia a densidade em 1000 pontos deste intervalo dado pelo bidder, mas não são os pontos específicos dos dados. Aí, o que eu precisei fazer? Eu precisei pegar essa densidade, que foi estimada no DENS, na linha 27, e avaliar essa densidade nos pontos específicos do meu banco de dados. Então, basicamente, é o quê? Eu tenho...
Deixa eu fazer isso no Jamboard. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma. Eu tenho aqui. Isso aqui. Tá. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Isso aqui é o domínio da variável, certo? Líder. Então, eu tenho os pontos, eles estão espalhados neste negócio. Então, aqui é o range. Então, isso aqui é o min. Isso aqui é o max. Então, o que o cara vai... os dados, de verdade, eles estão espalhados nisso aqui, mas eles não estão espalhados uniformemente. Eles estão espalhados meio assim. Certo? O que o density vai fazer? O density vai pegar este intervalo e dividir ele em pontos espaçados. E aí ele vai estimar a densidade de probabilidade nesses pontos vermelhos, não nos azuis. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz com o aprox ali? Por exemplo, eu tenho este ponto aqui. Basicamente, ele vai fazer... Dado que eu sei a densidade nesse ponto e sei a densidade nesse ponto, eu, por aproximação, vou calcular o valor da densidade nesse ponto aqui. Entendeu? Entendi. Obrigado. Aí, quando eu ponho esse x-out aqui, eu estou passando não apenas um ponto, mas eu estou passando todos os pontos da variável bidder. Agora foi. Agora foi? Olha, incidência, então eu poderia ter maior ainda. Oi? Poderia ter um N maior ainda, você poderia ter um N menor, não tem problema. Se vocês olharem aqui a PDF, vocês vão ver que os números não são exatamente iguais. Cadê? 0.09429973, aqui é 0249, desculpa, 9426585. Não são exatamente iguais. Provavelmente não são exatamente iguais porque aqui eu fiz com 1000 pontos, lá ele deve ter feito com um número diferente, ele fez com 1000 pontos avaliados exatamente nesses níveis. E aqui eu fiz em 1000 pontos fora e depois eu aproximei a densidade por esse aprox na linha 28. Mas é isso aí. Tá? Então essas opçõezinhas, elas manobram as coisas. Dúvidas, pessoal? Eu vou aproveitar, já vou subir aqui no GitHub. O código do R e o código do Stata atualizado, tá? Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. Vocês não têm nenhuma dúvida?
Vão surgir com o tempo. Verdade. Tá certo. Tá subindo aqui para o GitHub já o código do R e o código do Stata corrigido. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí. A gente agora encerra, de fato, o curso. E espero que tenha sido legal. Pelo menos sempre é muito legal para mim ver os cursos e dar esses cursos. Ok. Certo, pessoal? Obrigado, professor. Então, é isso. Dia 12, a gente manda para vocês as provas e aí vocês fazem lá pelo sistema. Vocês não se esqueçam, já tem uma lista de exercícios lá, divirtam.